Paz do Senhor, irmãos que estão chegando aí nessa live, mais uma vez, abençoada, da madrugada. Estamos aí com mais uma palavra de Deus. Estamos com a palavra de Deus, na verdade, né? Paz, Garagem JM, Deus abençoe. Paz, Venâncio Jackson. Estamos com a palavra de Deus, né? Oramos sim no final, oramos sim, irmão. Estamos com a palavra, com mais uma parte da palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quem é que congrega em alguma igreja aí? Coloca nos comentários para nós aí, por favor. Eu congrego na Quadrangular. Na igreja Quadrangular. É uma bênção a nossa igreja aqui. Coloca para nós aí, por favor, quem congrega em alguma igreja. Em qual igreja você congrega? Amém? Aleluias. Já vamos começar aí com a palavra. Amém, Fernando. Obrigado, irmãozão. Glória ao nome do Senhor, exatamente. Assembleia de Deus, ó glória a Deus. Deus abençoe, irmã. Assembleia de Deus, é uma bênção também. Irmãos, eu vou começar já aqui, porque eu não gosto de ficar esperando muito, né? Hoje eu sinto de falar sobre um tema que é o seguinte: liberdade religiosa. Por que eu estou falando isso? Porque eu sinto que Deus está querendo falar conosco hoje sobre isso. Porque às vezes a gente cai no engano, ou a gente se deixa levar pelo engano, ou não sei, né? A palavra às vezes ela vem de forma errada até o nosso coração. Enfim, por vários motivos, a gente acaba às vezes esquecendo que a liberdade que Cristo nos proporcionou após a cruz, né, que Deus nos proporcionou através de Cristo na cruz, essa liberdade, ela é uma liberdade onde a gente escolhe as coisas que faz, onde a gente tem o livre arbítrio, né, de escolher as coisas que a gente faz, seja coisas certas e coisas erradas, coisas que agradam a Deus, coisas que não agradam a Deus. Só que às vezes a gente vê que é pregado um certo evangelho, assim, meio diferente, aonde as pessoas, elas acham que simplesmente, se eu for no culto uma vez por semana, tá tudo certo. Se eu for dizimista fiel e ofertante, tá tudo certo. Se eu participar da ceia uma vez por mês na igreja, tá tudo certo. Porque eu sou livre em Cristo. Cristo já me libertou de tudo, eu sou livre. Eu sou liberto de tudo. Mas e o resto? E o resto? Porque se eu vou na igreja, Deus está vendo? Deus está vendo. Mas os homens estão vendo. Se eu vou participar da ceia, os homens estão vendo. Deus está vendo, os homens estão vendo. Se eu estou dizimando, os homens também estão vendo. Estou ofertando, os homens também estão vendo. Deus também está vendo? Deus também está vendo. Só que o que eu quero abordar aqui para mim hoje, para o meu coração, para que Deus não me tire dessa linha. E quando Deus está vendo apenas, como que eu ajo quando não são os homens que estão vendo? Qual tipo como que eu aproveito a liberdade que Deus me deu através da obra da cruz? Será que eu aproveito essa liberdade? Será que eu entendo essa liberdade de forma correta? De forma que agrada a Deus? Ou será que eu entendo eu vivo uma liberdade religiosa, onde eu apenas cumpro regras,
onde eu apenas mostro para os homens como que eu estou agindo, mas no secreto, na minha casa, na minha família, será que eu estou procurando agradar a Deus, aonde as pessoas não veem? A palavra de Deus, ela diz aqui em Gálatas capítulo 5, no versículo 1, diz assim, ó: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Essa é uma grande palavra, não é? É uma grande palavra. Quando a gente lê isso aqui, a gente olha que a gente não precisa mais ser escravo do pecado. A gente entende que a gente ganhou uma liberdade que nós não merecíamos, que ganhamos imerecidamente a salvação, porque por nossa capacidade própria não merecíamos. É muito bonita essa palavra, ela é muito edificante, mas quando a gente aproveita de forma saudável essa liberdade. E às vezes não é culpa da gente que a gente foge um pouco dessa liberdade da forma que Deus deseja. Porque, como eu falei no começo aqui da live, existem certos evangelhos sendo pregados aí que a gente vê. Esses dias eu estava olhando uns vídeos aqui na internet e eu vi pastor pregando e falando palavrão. Então, será que Deus deu uma liberdade para ele de... E é um pastor famoso. Olha, famoso, tem milhões de inscritos no canal do YouTube, por exemplo. Será que Deus deu liberdade para ele de falar palavrão enquanto prega a palavra? Claro que de nada adiantaria também ele não falar enquanto está pregando e falar depois, né, fora da pregação. Deus, ele quer ver a gente 24 horas por dia como a gente age, não só apenas aqui nesse momento que eu estou aqui ou na igreja. Mas existem falsos evangelhos ou evangelhos distorcidos ou disfarçados sendo pregados aí, e se a gente não cuidar, por causa de uma coisa ou de outra que atrai a gente a ouvir aquela pessoa, a gente acaba absorvendo e comprando pra gente que é normal ser assim, que não tem problema. Não tem problema eu dar uma mentirinha de vez em quando para me livrar de uma situação indesejada. Não tem problema eu dizer um palavrão de vez em quando. Não tem problema muitas coisinhas que são coisinhas para nós, mas para Deus não são. E se a gente ficar alimentando uma coisinha agora, uma coisinha depois, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, um palavrãozinho aqui, um palavrãozinho ali, isso vai se tornando normal na nossa vida. Assim como é normal na vida de muitos homens que são de Deus, que se dizem de Deus, que acabam levando pessoas a meio que se perderem. Aqui no versículo 7, no capítulo 5 de Gálatas, versículos 7, 8 e 9, diz o seguinte: corrieis bem quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, veja bem, como que a gente vai saber, como que a gente vai identificar essas pessoas, esse evangelho que é pregado dessa forma? A gente tem que estar mergulhado na palavra de Deus. A palavra, ela nos responde, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos dá bênçãos, ela nos responde esse tipo de coisa e muitas outras várias. Então, não adianta eu aproveitar a minha liberdade e tornar ela uma liberdade religiosa se, quando eu tenho a oportunidade de fazer as coisas que Deus quer, eu não faço. Nós temos que alimentar o quê? Nós somos um ser tricotômico, não é? Temos corpo, alma e espírito. A carne gosta de coisas erradas. A nossa alma, né? A nossa alma gosta de coisas erradas. Porque senão a própria Bíblia não falava que a nossa luta é contra a carne e o espírito. Mas aí vai depender
como eu disse no começo, do nosso livre-arbítrio. Do que eu estou me alimentando? Do que eu estou alimentando a minha alma? O meu espírito, ele conecta com o Espírito Santo. Isso a Bíblia diz. O meu espírito, ele se conecta com o Espírito Santo depois que eu aceitei Jesus, que eu criei em Jesus, que eu aceitei Ele como meu único Senhor e Salvador. Mas, como que eu vou deixar a minha alma andar mais no Espírito? Alimentando a minha alma com coisas de Deus. É muito perigoso certas coisas que a gente se depara todos os dias. Até nos joguinhos de criança, nos videozinhos de criança ali, tem propaganda de coisas dos demônios, de coisa das trevas, né? Esses dias eu vi o meu filho jogando um joguinho no celular, deu uma propaganda ali de mulher rebolando na frente ali dele, fazendo propaganda de roupa, sei lá o que era, mas era uma propaganda sensual para uma criança de 7, 8 anos, onde a gente já estipula a idade que ele tem para poder usar o celular ali no YouTube Kids e coisa e tal. E assim, imagina com a gente, então, que a gente coloca ali a idade que a gente tem quando a gente vai acessar um aplicativo para fazer o cadastro. Quantas coisas o inimigo já não tem preparadas aí para nós, para que a gente perca o foco de alimentar a alma com as coisas de Deus e alimente com as coisas das trevas, mesmo sem querer. O mundo tá tenebroso, é verdade, né? No versículo 16 diz o seguinte, ó: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O que eu falei agora há pouco, né? Pois a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. A estes opõem-se um com o outro, para que não façais as coisas que quereis. Então, viu só aqui? As coisas que quereis. Eu quero pecar? Não, eu não quero pecar. Mas a minha alma quer pecar. A minha alma quer pecar. Porque quando foi perdida a glória de Deus lá no Éden, a nossa alma se tornou pecaminosa. O homem que Deus criou, que é o homem e mulher, que é a espécie Adam, ele se tornou pecaminoso. Ele perdeu a glória de Deus. Ele perdeu a glória de Deus quando desobedeceu, quando pecou. Então, ali, naquele momento, a nossa alma deixou de ter controle, a gente deixou de conseguir controlar a nossa alma. Às vezes, mesmo coisa que a gente sabe que é errado fazer e falar, a gente acaba fazendo, por quê? Porque às vezes a alma, ela está descontrolada, ela não está sendo alimentada mais por coisas de Deus do que outras coisas. Mas, quando Jesus passou o que passou na cruz, quando Jesus ressuscitou, e quando o plano de salvação, ele chegou através dele para nós ganhamos de novo aquela glória que foi perdida no Éden. Aquela glória que Adão e Eva perderam no Éden. Então, Jesus, quando subiu aos céus, ele deixou o Espírito Santo para nós. Para que a gente pudesse alimentar mais a nossa alma com as coisas do Espírito Santo. Então, que a gente possa hoje, meus irmãos, nessa live aqui, relembrar disso, relembrar que o inimigo vai colocar pessoas na nossa volta, vai colocar pessoas falando até da palavra, mas a gente vai identificar os sinais. A gente vai saber que essa palavra não vem de Deus, ou que essa palavra está disfarçada, que essa palavra está maquiada, que é para desviar a gente, para querer fazer, assim como está acontecendo hoje em dia, para querer nos colocar goela abaixo coisas que não são de Deus, mas que até cristãos estão, inclusive, aceitando como normal, como um aborto, por exemplo. A gente viu agora nas eleições que passaram.
Muitos cristãos apoiando o aborto, apoiando a liberação de drogas, porque aquilo para eles, de alguma forma, entrou na alma deles como novo normal, como nova forma de amar, como nova forma de amor, e assim várias outras coisas que até é perigoso a gente acabar falando aqui. Então eu peço para que Deus não nos deixe desviar, meus irmãos, da palavra, para que a gente consiga andar vigilante, para que a gente consiga andar sempre alerta, e para que a gente aproveite a nossa liberdade da forma com que o Espírito de Deus, ele nos guie a todos os dias, e não uma liberdade religiosa, onde eu finjo que eu sou cristão, eu finjo que eu sou crente, mas na minha vida particular, às 24 horas onde Deus está me vendo, eu não sou. Amém? Vamos fazer uma oração, então. Eu queria que vocês orassem junto comigo aqui, concordassem com a oração, se vocês concordam, para que Deus possa nos ajudar. Amém? Coloca a mão no teu coração, por favor, aí. Querido Deus e Pai, eu te agradeço, meu Deus, por essa palavra. Te agradeço, Senhor, por essas pessoas que entraram aqui nessa live, que vão assistir depois, Pai. Eu te peço, Pai, para que o Senhor nos faça relembrar, Senhor, e nos faça entender todos os dias mais a liberdade que o Senhor nos deu. Para que a gente, Senhor, não caia nas armadilhas do inimigo, entendendo que o novo normal é a tua liberdade. Nós queremos, Pai, que o teu Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele nos guie para que possamos aproveitar a liberdade da qual o Senhor nos deu, da forma que te agrade e glorifique o teu nome, Senhor. Para que nós não entramos, Pai, sendo influenciados por um falso evangelho, onde as coisas que não vêm de ti se tornem normais na nossa vida. Para que possamos dessa forma glorificar o teu nome, ensinar aos nossos filhos e às nossas gerações futuras, Pai, o que realmente é a liberdade que o Senhor nos deu. Para que nós não sejamos, Pai, usadores de uma liberdade religiosa, onde apenas as pessoas veem as coisas que a gente faz, mas que o Senhor nos capacite e nos ajude para que nas 24 horas onde o Senhor está nos vendo, a gente consiga aproveitar essa liberdade, Pai, da forma que te agrade. Ajuda, Pai, nos nossos erros, me ajuda, Senhor, nos meus erros, com a minha casa, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, Pai, porque eu sei que a minha alma, ela é pecadora, a minha alma, ela gosta do pecado, mas eu sei que o Espírito Santo que mora em mim, ele é mais forte. Me ajuda, Pai, a enfrentar essa luta que existe da carne com o Espírito, Senhor. Me ajuda porque eu admito que eu não sou capaz, Pai. Porque nós admitimos aqui que não somos capazes sozinhos, meu Senhor. Mas sabemos que, através da Tua misericórdia, nós conseguimos aproveitar a liberdade de forma correta para glorificar o Teu nome todos os dias. Eu te agradeço desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado por estar aqui com nós. Curta esse vídeo aqui, se puder, para que mais pessoas sejam abençoadas. Se quiser compartilhar, pode compartilhar. Estamos iniciando aí no YouTube, no TikTok também, para sermos luz nas trevas. Onde tem muitas trevas, nós temos que ser luz, espalhando a palavra de Deus. Muita gente não conhece ainda, ou conhece e está desviado. Às vezes uma palavra que você fale para alguém, ela muda um destino. Que Deus abençoe a todos. É tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.